O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, participou de uma audiência com representantes de 10 estados para discutir as queimadas que persistem no país. O ministro afirmou que as tratativas sobre o assunto têm o intuito de evitar o fim do mundo. Vamos conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? Essa audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, aconteceu na manhã desta quinta-feira, lá no STF mesmo. Ele acabou se reunindo, Evandro, com 10 representantes de estados para poder tratar justamente sobre as queimadas que atingem o país. Mais especificamente, esse encontro aconteceu para poder falar sobre as queimadas na Amazônia e também no Pantanal. O ministro acabou respondendo sobre as críticas que ele recebeu devido à sua decisão que possibilitou a União abrir crédito fora da meta fiscal para poder combater os incêndios. Flávio Dino afirmou que nunca se parou guerra por teto fiscal. Nós temos esse trecho da fala do ministro para ouvir agora. Quando nós analisamos a Constituição, nós estamos versando sobre créditos extraordinários visando atender guerra, comoção interna e calamidade pública. Eu nunca vi, na história dos povos, alguém parar uma guerra por teto fiscal. Ninguém conhece. E quando se trata de evitar a invasão das nossas cidades por fumaça, que pessoas morram, que a fauna e a flora pereçam, há esta ideia de que os créditos extraordinários são os ungidos, que não são à luz da Lei Complementar 200. Pois é, né, Evandro? Ainda durante essa mesma audiência lá no STF, Flávio Dino também falou que as ações estão sendo conduzidas e o objetivo é evitar o fim do mundo. O ministro, ele é relator de uma ação sobre o tema, sobre essa questão climática e nas últimas semanas acabou cobrando ações mais efetivas por parte do governo federal e autorizou gastos fora das regras de responsabilidade fiscal para poder combater os danos ao meio ambiente que boa parte do Brasil vem sofrendo nesses últimos meses, Evandro. E quem participou dessa audiência com o ministro foram representantes do Pará, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá, Mato Grosso, Amazonas, Tocantins e Rondônia. Também estavam presentes integrantes da Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da República e também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Até já. O Fábio Piperno, o ministro fala, olha, não tem como vocês ficarem criticando esse crédito extra, né, ou fora do arcabouço fiscal, porque isso é necessário para evitar o fim do mundo. Mas havia outras formas de fazer isso sem a necessidade de você contratar uma dívida? Evandro, primeiro que a gente tem que saber exatamente qual vai ser o volume desses recursos. Outro dia o presidente anunciou 500 milhões de reais. Exatamente. E convenhamos, né? Um volume de recursos que não vai comprometer rigorosamente nada. Aliás, deveria ser, inclusive, tirado do próprio orçamento. Nós estamos falando em 500 milhões de reais para um país que tem um orçamento de alguns trilhões. Então, a gente está falando de um volume de recursos irrelevante. Então, acho que o governo, se for liberado só ele deveria, né, ser realmente o provedor desses recursos sem mexer no teto fiscal, no que prevê o arcabouço fiscal e também nesses recursos aí anunciados pelo ministro Dino. Quando ele recorre à Constituição, é claro que ele vai encontrar argumentos para respaldar essa decisão, porque tanto ele pode enquadrar isso numa situação de guerra, como de calamidade, que também está previsto, né? É um dos 3 itens que permitem esse tipo de abertura de crédito especial. Então, ele falou em guerra, comoção popular e calamidade. Uhum. Então, o que está acontecendo agora também se enquadra nisso. Agora, veja, não pode ser um cheque em branco, quer dizer, vai ter, nós vamos autorizar a liberação de créditos especiais e tal, e isso não tem limite, não pode ser assim. Porque a gente já viu em outros momentos de calamidade, né, haver a liberação de verba e principalmente você tirar a burocracia necessária para a contratação, que nesse caso seriam as licitações, então você tira as licitações para adiantar o processo e
nesse caso, várias autoridades públicas, vários locais aproveitam para cometer corrupção diante da elasticidade, digamos assim, né, deste orçamento e principalmente da fiscalização. O que você acha, hein, Gani? Olha só, o pensador intelectual norte-americano, talvez um dos maiores do mundo, Thomas Sowell, ele diz o seguinte: a primeira regra da economia é a escassez. A primeira regra da política é esquecer a primeira regra da economia. A fala do ministro reflete exatamente este pensamento. Ninguém é contra dinheiro para combater as queimadas. Esse não é o ponto. O que a gente defende é que o governo tenha a responsabilidade fiscal para que, numa situação de emergência, tenha recursos suficientes, tenha caixa suficiente e utilize o recurso. E não precise se endividar perante a sociedade. Abre-se o crédito extraordinário. Se endividam novamente perante a sociedade. O problema é que no Brasil existe essa ideia de que o dinheiro é infinito. E a pandemia potencializou muito isso também. Qualquer coisa a gente imprime dinheiro, qualquer coisa dá um cheque na mão das pessoas. Em algum momento a realidade vai cobrar o seu preço. O Piperno é testemunha que eu falo, e não só, né, Piperno? Tem outro economista que fala disso. A próxima crise mundial vai ser uma crise fiscal, do superendividamento dos estados. L'Oréal Rubini. Obrigado. E o Brasil está na vanguarda, infelizmente, desse processo. Talvez se inicie aqui no Brasil. Eu não sei se vai se iniciar por aqui, né? Digamos que é nosso. Mas eu diria que tem grandes chances. Agora, sobre isso que você citou, a senadora Leila, né, lá do Distrito Federal, que preside a comissão aí de meio ambiente lá do Senado, se disse extremamente frustrada porque ninguém quer destinar também parte dos seus recursos de emendas individuais, de emendas de bancários e tal, para combater esse tipo de catástrofe. E deveria, claro porque que deveria. Eu sou a favor disso, né? Quer dizer, o problema é que a lógica do Estado brasileiro e de empresários aqui é ajuste fiscal para os outros. Todo mundo quer um ajuste fiscal, é bonito falar em ajuste fiscal, né? Até porque é um conceito muito disseminado na mídia, formadores de opinião entenderam a importância do ajuste fiscal, mas ninguém quer ter o ônus de fazer o ajuste fiscal. Né? E nesse caso de usar a emenda parlamentar, a gente não estaria deslocando o uso da emenda, até porque ela é voltada exatamente para propostas e projetos que atendam os redutos dos parlamentares em várias regiões. Então, se você tem regiões hoje atingidas por incêndios que estão sendo extremamente prejudicadas, em vez de você deslocar essa verba para alguma outra proposta, você volta para projetos ambientais ou relacionados às secretarias e Ministério do Meio Ambiente para combater o incêndio e tentar conter novos estragos provocados pela secura, pela estiagem e também pelo fogo que se alastra por várias partes aqui do país. Zé, qual que é o teu ponto de vista sobre a maneira como o governo federal vem atuando, o papel do Congresso nessa história e também a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem ditado as regras para os incêndios, para combater as queimadas no país? Em primeiro lugar, politicamente, esta decisão do ministro Flávio Dino provocou pruridos, provocou dificuldades, irritações, e aliados do presidente Lula dizem que passou a impressão de que o governo não estava agindo como deveria. E eu entendo que não estava, né? Agora vamos para outro lado. O Brasil, a impressão que eu fiquei nos últimos anos é de que o Brasil dormia em berço esplêndido enquanto se aguardava aí catástrofes. Nós não temos um aparato, eu venho aqui falando, é preciso montar um aparato, já conversei inclusive aqui com líderes na área de Forças Armadas e de Segurança e de Defesa Civil, para para não irritar o não irritar o Segre, que é mais preocupado com isso, porque criar um sistema anti-tragédia, aí seria criar um novo cabide de empregos. Não. A ideia, inclusive, que veio de um dos comandantes das Forças Armadas, é montar, teoricamente, um conceito, um treinamento, né? E, por exemplo, o armazenamento de víveres e de colchões e de água, por exemplo, em instalações militares,
para emergências. A gente não sabe qual será a próxima emergência. Se é uma enchente no sul, um desmoronamento não sei aonde, ou um ciclone extratropical que está acontecendo no sul do país agora e tal. E o Brasil não tem absolutamente nada. A Defesa Civil existe, incrustada no Ministério das Cidades, mas que não tem meios, né? E a gente viu no Rio Grande do Sul essa necessidade. Então, assim, qual era a ideia a ser levada para o governo? É uma força que não existia fisicamente no dia, mas ela seria mobilizada, né? Seria mobilizável, digamos assim. A qualquer momento se mobilizava e seriam pessoas que receberiam treinamento. O próprio presidente Lula deu um exemplo. Os que servem obrigatórios, o serviço do Exército, serviço militar do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles passariam a receber treinamentos para emergência, para desastres, e em caso de acontecer, seriam convocados ali emergencialmente, né? Mas o Brasil não tem absolutamente nenhuma solução para as crises. E os governadores, e muito menos prefeitos, têm a menor possibilidade de atender. A gente viu agora nessa queimada. E, por outro lado, o governo demorou muito. Agora já está no final, é que o governo criou o grupo interministerial. Cadê o Ministério da Saúde ditando normas, falando das escolas tem que fechar, não tem que fechar, posto de saúde com oxigênio, com não sei o quê, orientação às pessoas na rua para usar ou não usar máscara. Não tem nada disso. Quer dizer, o governo dançou, o governo dormiu. E aí é natural que o ministro Flávio Dino entrasse e o Congresso também está entrando no debate querendo participar. Fala, Segré. Eu estou frustrado. Eu tenho até dor de cabeça com a minha frustração. Por quê? Eu estou muito frustrado. E eu agora entendi porque a energia me mandou com esse terno aqui socialista. Quando a gente fala sobre catástrofes, como o ministro indicou, e eu estou de acordo, as catástrofes existem, não temos como prever. Mas nesse caso, sim, informações jornalísticas que não me constam, mas teriam que ser procuradas por aqueles congressistas que estão aí para fazer alguma coisa, se realmente existiu o aviso ao governo de que isso aqui poderia acontecer. Porque se isso foi assim, e teve o alerta e o governo não fez nada, tem que ter alguém que se responsabilize por isso. Quando o ministro Flávio Dino reúne 10 governadores, a minha pergunta é, ele é o ministro de Ambiente? Ele é o presidente da República? Esse presidente deveria reunir os governadores, junto com a ministra de Meio Ambiente, para dizer, esse é nosso plano, não o ministro da Corte Suprema. E ele está certo. Quando tem guerras, o Brasil não está em guerra. Pode ter uma questão fora do fiscal. E quando tem uma catástrofe, ele também está certo. Mas na catástrofe da pandemia, o governo determinou a situação de calamidade. E agora não temos situação de calamidade. Então não aplica esse critério, porque alguém deverá pagar. 62 bilhões foi o crédito extraordinário que autorizou o ministro Dino. 62 bilhões, 0,5% do PIB. E aí deveria ser também, existe a possibilidade, mas o Congresso que tem que aprovar esse crédito, não o ministro da Corte Suprema. É o Congresso nas atribuições legislativas que, a pedido do Executivo, então garante esse crédito como foi na pandemia. O Executivo pediu autorização para o Legislativo e o Legislativo otorgou o crédito, mas não o ministro. O ministro não é quem assina o cheque especial do governo, 5 pontos do PIB. Então, é uma situação muito complexa. O presidente não faz o que tem que fazer. A ministra do Meio Ambiente não faz o que tem que fazer. Segundo muitas informações jornalísticas, que, de novo, não me constam, mas os congressistas poderão verificar isso porque são informações que estão dentro do Estado. Se o governo foi alertado, tem que ter algum responsável por essa incompetência. E aí liberam o dinheiro, tá bom. Mas o governo já declarou calamidade pública? Até onde eu sei, não. Então não aplica o conceito que o ministro está falando para liberar 62 bilhões.